E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. O tema vem dizendo assim: é hora de viver sem a culpa. Né? Ontem a gente falou do medo, da tempestade, né? Que todos nós passamos por momentos difíceis, por tempestades, mas a gente viu que Jesus ele pode estar conosco no nosso barco, né? Se a gente entregar a direção para Ele, a gente com certeza não vamos passar sozinhos naqueles momentos difíceis, e Ele vai estar nos orientando, nos dando a direção. E hoje Ele vai falar conosco da culpa, como viver sem a culpa, né? Qual é o antídoto da culpa? Porque existe. Todo antídoto é Jesus, né? Mas a gente tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, né, com a ajuda de Deus para viver bem. Porque a culpa é um sentimento. E ela é um sentimento que é necessário. Mas ela é necessário que na dose certa. Porque se ela for demais, ela pode até mesmo nos levar à morte. E se ela for de menos também, porque quem não sente culpa, que geralmente são aquelas pessoas narcisistas, ou aquelas pessoas com psicopatia, transtornos, essas pessoas também ela não sente a necessidade de arrependimento, de lidar com as outras pessoas, de pedir perdão, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse sentimento que é necessário, mas que, quando demais, incomoda a gente, né? E, na Bíblia, tem dois exemplos muito assim, interessantes na vida de dois homens, né? A gente vai ver hoje a culpa na vida assim, de Judas, e a culpa na vida do apóstolo Pedro, porque os dois tiveram esse sentimento, mas só que os dois tiveram o quê? Consequências diferentes, porque a resposta foi diferente por conta desse sentimento. Sentir culpa não é o problema é a resposta que a gente vai dar diante desse o quê? Diante desse sentimento. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá em João 1:9. Diz assim, é 1 João. Hoje eu estou sem o óculos, então eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência, porque a vista fica meio embaralhada, mas vai dar tudo certo. É isso aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Essa é a promessa de Deus para nós. E nós vamos ver aqui, durante a meditação dessa noite, que, quando a gente confessa os nossos pecados, já é aí um primeiro passo aí para amenizar a nossa culpa, né? A gente vai descobrir isso aqui hoje, na vida aqui do apóstolo São Pedro, né? Do apóstolo Pedro, e também de Judas, que também foi um apóstolo, né? Foi aquele no qual traiu o Senhor Jesus. E a culpa, ela está conosco desde o início. Desde lá do Éden, quando Eva caiu, quando Eva comeu do fruto, a culpa ela entrou no ser humano. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Gênesis 3. Estou vendo aqui que eu não estou enxergando bem, mas eu vou... Já está na tela? É, isso aí.
Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Pode ir para o verso... Isso. E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar o entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre a árvore do jardim. Até aí tá bom. Então, a partir desse momento em que Eva comeu do fruto, junto da culpa, surgiu aí mais dois sentimentos que geralmente quando todo mundo, né, independente, todo mundo sente culpa, porque esse foi o primeiro sentimento que adentrou no homem lá no Éden, foi o primeiro sentimento que o homem sentiu após o pecado. E a gente sente ele até hoje, todo ser humano. E junto dele veio mais dois sentimentos, que é a vergonha, que eles se esconderam de Deus, né? Adão e Eva, depois que eles sentiram a culpa, eles correram e se envergonharam, eles sentiram vergonha. Eles sentiram culpa, vergonha, e quando o Senhor o chamou, pode continuar para a gente? E quando o Senhor o chamou, no verso... E o Senhor chamou Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E esse sentimento também vem junto da culpa. Então, junto da culpa, vem mais dois sentimentos que eles são praticamente o trio, né? O trio parada dura. Porque a gente, além da culpa, a gente sente vergonha e a gente também sente medo. E esses três sentimentos vêm conosco desde lá do Éden, desde o primeiro dia em que os nossos pais caíram. E todos nós passamos por esses três sentimentos. Mas só que o que acontece? Diante desses três sentimentos, nós precisamos aprender a administrá-los, porque eles podem ser uma bênção, na medida certa, porque eles protegem a nossa vida, né, entre aspas, por conta do medo e por conta da vergonha, né, também, e por conta da culpa, a gente é meio que uma proteção para nós depois do pecado. Mas também em dose muito alta, a gente pode ser levado até a morte, porque a irmã White diz, no livro Mente, Caráter e Personalidade, que o sentimento de ansiedade, culpa, esses sentimentos que ficam perturbando, né, a nossa alma, eles podem nos levar à morte, né? Eles podem tirar até mesmo a nossa vida. E agora, diante desses sentimentos, a gente tem que aprender a lidar. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que tem um antídoto que a gente pode usar para combater esse sentimento, para a gente aprender a dosar esse sentimento. E esse antídoto, eu vou ler aqui para os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 14, 66 a 72.
aqui vai nos contar um pouco da vida do apóstolo Pedro, né? De quando ele... Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-se e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou, e pouco depois os que estavam ali disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Olha, meus irmãos, tá ótimo. E Pedro, a gente viu aqui que Pedro, nesses versos, ele se lembrou da palavra que Jesus tinha falado com ele lá atrás, porque ele falou que nunca negaria o Senhor. E o Senhor disse para ele assim, naquele mesmo dia, o Senhor falou para ele: hoje, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E Pedro chorou amargamente, né? Em outros livros, né? Diz que Pedro chorou amargamente. E quando Pedro chorou, ele se arrependeu. Pedro foi levado a um arrependimento profundo, a palavra de Deus diz. E ali ele teve um encontro com o Senhor. Porque a culpa, ela pode nos levar ao arrependimento. Porque quando sentimos culpa, a gente pode pensar no processo, né, no qual nos levou a sentir aquela culpa, e a gente pode dar o segundo passo aí, que é o arrependimento, né? E Pedro se arrependeu. Ele se arrependeu daquilo que ele fez, que ele se lembrou, e ele, com certeza, ele foi atrás do antídoto, que daqui a pouquinho a gente vai ver qual é. Agora a gente vai ver o outro oposto. A gente vai ler um pouquinho Atos 1, 17 e 18. Diz assim: Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Aí está falando de Judas, né? A consequência na vida da culpa na vida de Judas. Enquanto a de Pedro, ele chorou e foi levado a um arrependimento genuíno, na vida de Judas, ele foi se precipitar, né? Ele se precipitou, ele amarrou uma corda numa árvore e se precipitou nela, e ele caiu e estourou as suas entranhas, né? A Bíblia vem falando nesse campo que ele comprou com o dinheiro que ele traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata. E essa foi a consequência da culpa na vida desse homem, na vida de Judas. Mas o Senhor Jesus, ele não foi até o Senhor Jesus, né, pedir perdão pelo que ele tinha feito. Ele preferiu ali, se pelo orgulho, talvez, né, a gente não sabe o que passou no coração dele, mas a gente sabe que ele não foi até a Deus, ele não foi em busca do perdão. E agora a gente vai ler um texto
muito bonito, que é um salmo, na verdade. Ele foi escrito pelo rei Davi. E ele fala que a gente deve reconhecer o quê? Os nossos pecados, a nossa culpa. Esse também é um passo para que a gente se livre, né? Possa ser livre desse sentimento. Vamos ver lá em Salmo 51, de 3 até o 5. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por juízo do teu falar e que serás tido por justo. Me desculpem, gente. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Muito obrigada. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, não é? E aqui o Davi também ele reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu pecado diante de Deus. E quando nos sentimos culpados, esse deve ser o primeiro sentimento, né? O reconhecimento da nossa culpa. E nós devemos também ir diante daquela pessoa no qual a gente, né, fez alguma coisa, cometeu algo contra, porque o antídoto para a culpa, nós vamos ver agora, é o perdão, né? Quando nós pedimos perdão, a gente é liberto da culpa. A gente, né, se sente leve, a gente se sente livre. E a gente deve pedir e dar o perdão. Porque quando a gente acomete algo contra alguém, ou alguém acomete algo perante a gente gera doenças, a gente gera a morte mesmo nessa pessoa. Por isso que a gente deve sempre buscar pedir e dar o perdão. Eu, uma vez, cheguei em casa, saí, estava o dia atolado, né, um dia de feira, né, e eu saí de casa e deixei a Bel em casa com as crianças, um pouco. Acho que eu tinha ido ao mercado, eu tinha ido fazer alguma coisa. E, nesse tempo que eu saí, tadinha, ela chegou em casa, arrumou a casa inteira. Limpou tudo, arrumou tudo bonitinho, né, Bel? E a Bel esperava alguma coisa de mim, um reconhecimento, alguma coisa. E ela pegou, quando ela chegou, ela abriu a porta toda feliz, e eu cheguei em casa com tantos problemas, irmão, com a cabeça cheia, que eu nem reparei nada, eu só entrei em casa, né? E vi que ela estava sempre na minha volta, mas ela estava esperando um reconhecimento. E ela falou assim comigo: "Ô, mãe, a senhora não viu que eu arrumei a casa?" Eu falei assim: Bel, é mesmo, mas, Bel, você não fez mais que a sua obrigação. Gente, eu fui tão tola quando eu falei isso, e isso me trouxe uma culpa tão grande, algo tão grande, que eu não fiquei em paz mais depois disso, né, Bel? E isso, sabe, isso me deu uma dor tão forte, que eu até conversei com uma terapeuta, e ela falou assim, eu falei assim, eu notei que depois disso a Bel, ela tinha ficado meia arredia, tem até um nome que fala, tudo que eu pedi a ela agora ficou avessa. Bel, se eu concordasse com uma coisa, ela discordava comigo. Se eu falava uma coisa, ela era contrária. E eu ajoelhei e pedi perdão. Eu falei: Senhor, aonde eu errei? Eu ainda não tinha pedido perdão para ela. E Deus me mostrou, Deus falou assim: olha, você errou aqui, quando você fez isso com a Isabel. Ela esperou um reconhecimento seu e você não deu. E eu fui perto dela, eu não sei se ela lembra, mas eu fui diante dela e falei assim: Bel, você lembra daquele dia, Bel? Que dia, mãe? Aquele dia que a mãe chegou em casa, que você
arrumou tudo, arrumou a casa, limpou tudo tão bonitinho, e a mãe nem te agradeceu? A mãe nem falou assim, obrigado, Bel, por você ter feito isso? Ela, mãe, não lembro, mas eu acho que ela lembrava. E eu falei com ela assim, então, Bel, a mãe queria te pedir perdão. Você me perdoa? Mãe, que isso, mãe? Eu nem lembrava disso, mãe. Não, Bel, você perdoa a mãe? Perdoo, mãe, eu perdoo. E nesse dia lá em casa, ela chorou, a gente abraçou e ela me perdoou. Porque eu sei que isso causou uma dor nela, né? E isso trouxe uma culpa para mim, porque eu fiquei me sentindo mal. E depois que ela me perdoou, hoje eu até falo, mas eu estou bem, né? Hoje eu estou feliz, porque ela me perdoou. E nesse dia lá em casa a gente fez o dia do perdão. A gente falou assim, vamos cada um procurar um outro e pedir perdão? E eu pedi perdão para ela, por aquilo que eu tinha feito para ela. Ela falou, mãe, você me perdoa também? Por isso. E a gente, cada um, procurou um ou outro e pedimos perdão por alguma coisa que a gente tinha feito. E isso foi um dia tão especial, um dia tão legal lá em casa, porque foi o dia do perdão. O perdão é uma terapia e a gente precisa pedir perdão, né? Principalmente daqueles que convivem conosco, daqueles que estão ali, porque eles é o que mais sente. Porque, às vezes, a gente pode falar uma palavra errada, na hora errada, no tom errado, né? A gente precisa aprender a falar no tom certo, né? Dar carinho por aqueles que, às vezes, eu mesmo, a gente que corrige, a gente que é pai, que é mãe, muitas das vezes a gente usa de palavras e até mesmo o tom da voz de maneira tão, né, incisiva, ríspida, que a gente acaba machucando aquele que a gente mais ama, né, e que mais ama a gente também. Então, nesse dia lá em casa, a gente fez o dia do perdão. E o perdão, irmão, é uma terapia, assim, fora do sério, é uma terapia que limpa a alma e traz cura. E desde aquele dia a Bel voltou ao normal comigo. Ela foi curada, porque ela tinha ficado com um transtorno. Ela tinha ficado de um transtorno que ela ficou contrária a mim. Tudo que eu falava, ela era contrária, ela vinha contrária, como se eu fosse inimiga dela. Né? Mas isso inconscientemente, não era que era dela, era inconsciente. E, a partir do momento que ela foi curada, e eu também, ela passou a ser a mesma menina doce e maravilhosa que ela gosta muito de me agradar. Gente, vocês não fazem ideia. Ela gosta muito de me agradar. E ela sabe fazer isso, né, Belzinha? Ela me ajuda muito, vocês não têm ideia. A Ana também, todos eles, né? Então, isso é maravilhoso, irmãos. A gente precisa liberar o perdão. A gente precisa também nos perdoar, né? Aceitar o perdão de Deus, que muitas das vezes a gente não aceita também, né? Esse perdão dispensado a nós. E a gente vai ver, eu separei um vídeo para a gente ver agora, de um serial killer em série lá nos Estados Unidos, que ele matava várias mulheres e ele não sentia culpa. E a culpa ela é necessária para que a gente se arrependa, né? E ele não sentia. A gente vai assistir o vídeo, aí daqui a pouco a gente volta aqui, tá bom? Então, meus irmãos, aí a gente vê, né, o poder do perdão. Esse vídeo ele está bem resumido aí, né, nesse videozinho, mas quem quiser ver ele na íntegra, tem na internet. Mas esse homem, ali aparece ele falando, se reconhecendo culpado, mas antes desse Senhor perdoar ele não se conhecia, né? Ele não se tinha como culpado. Mas, a partir daquele momento que aquele homem ali, aquele cristão, né? Aquele Senhor testemunhou ali, diante daquele tribunal, dispensando o perdão por ele ter matado a sua filha, ele não aguentou, né? Ele se rendeu. As outras pessoas que acusavam ele, você é isso, né, que odiava ele se mantinha como neutro. A fisionomia dele ele nem se importava. Mas quando veio
um cristão, e fez aquilo que era difícil, irmão, que muitas das vezes perdoar não é fácil, não é verdade? Mas quando aquele homem disse para ele que perdoava ele não aguentou. Olha o poder do perdão, o poder de Jesus, né? No coração do ser humano, porque ele é um homem que ele não tem sentimento, né? Ele nem se lembrava do que tinha feito com todas aquelas mulheres. Mas no momento em que aquele homem disse para ele que perdoava ele não aguentou, ele se entregou. E é isso que Jesus fez por nós, não é mesmo? Aqui a psicologia diz, né, que os psicopatas, os narcisistas, eles não são capazes, né, de perdoar porque eles não sentem culpa. Mas olha, irmão, o Jesus, né, o que Jesus pode fazer na vida assim de um psicopata, né, de um serial killer. Jesus é muito poderoso, não é mesmo? E ele pode mudar a vida de qualquer um de nós, de qualquer um, independente de qual for a nossa culpa, né, do que a gente fez, do que a gente faça. E aqui vem falando, eu quero ler um texto, Isaías 43, 25 e 26. Jesus fala assim, né? Deus fala assim. Deixa eu ver se ela põe na tela. Ela vai pôr na tela para me ler aqui, senão não. É Isaías 43, 25 e 26. 43, 25 e 26. Eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então, Senhor Jesus é quem nos justifica. Ele é quem apaga as nossas transgressões, né? E dos nossos pecados, das nossas culpas, ele não lembra mais. A culpa, ela é boa, sim, para um momento. E esse momento tem que ser breve. Igual na vida de Pedro. Pedro chorou e pediu perdão e a culpa foi apagada. Ele não sentia mais culpa por aquilo. E assim deve ser também na nossa vida. Se você, por acaso, se sente culpado, tem alguma culpa, peça perdão ou libere o perdão para a pessoa que fez alguma coisa com você. Agora a gente vai ouvir um louvor e você é convidado a refletir e a pedir a Deus que, se por acaso tiver alguma coisinha aí no coração, esse sentimento, que Jesus possa afastar, né? Toda a culpa, todo o medo e toda a vergonha.